A China Antiga. Traçando uma linha pelo meio da China, vemos o Rio Amarelo. Foi ali que começaram a se desenvolver os primeiros povos que antecedem essa grande civilização, há 5.000 anos antes de Cristo. Esses povos cresceram e se desenvolveram por volta de 1500 a.C., quando foram dominados pelos governantes Xia. Como todos eram descendentes da mesma família, receberam o título de dinastia. O reinado da dinastia Xia, a mais antiga delas, começa em 2200 a.C. e vai até 1700 a.C., na região conhecida como Vale do Rio Amarelo. Os historiadores têm poucas evidências reunidas sobre a permanência da dinastia Xia, que começou com o reinado de Yu, o Grande, conhecido por atuar contra as inundações do Rio Amarelo. Por parte dos Xia, a China experimentou o desenvolvimento da agricultura, do comércio e da medicina. Colonos construíam as casas na margem do Rio Amarelo e, além do cultivo da terra, também mantinham animais. 17 imperadores reinaram durante esse período dinástico. A dinastia Xia teve importante papel na organização social dos chineses, sendo a responsável pela instituição do casamento e também os trabalhos percussores da escrita, que seriam aperfeiçoados pela sua sucessora, a dinastia Shang. Dinastia Shang. A dinastia Shang governou no centro e no norte da atual China. A capital era situada em Yan'an, perto da fronteira norte. A economia era baseada na agricultura, praticavam a metalúrgica e o artesanato. A sociedade era aristocrática. À frente sobressaía o rei, que liderava a nobreza militar. Os estudiosos da dinastia Shang desenvolveram um sistema de escrita que era gravado em ossos de animais e peças de bronze. Os habitantes desse período dinástico desenvolveram o uso de peças de bronze e um requintado sistema de organização social. Povos vizinhos terminaram por enfraquecer a dinastia, que foi substituída pelos Zhou, que governou a China entre 11.000 a.C. e 771 a.C., antes aliados dos Shang. Os Zhou viviam nas terras que hoje são conhecidas como Shanxi. O poder foi enfraquecido no ano 771 a.C., quando o rei Zhou foi morto por integrantes de uma tribo de vasalos. No século VIII a.C., o poder político tornou-se descentralizado, durante o período chamado de primaveras e dos outonos. Naquele período, chefes militares locais empregados pelos Zhous começaram a agir com autonomia e disputar a supremacia. A situação agravou-se com a invasão de outros povos a partir do Nordeste, como os Qins, o que forçou os Zhous a mover sua capital a leste. Isso marca a grande fase da dinastia Zhou, os Zhous orientais. Em cada uma das centenas de estados que vieram a surgir, potentados locais detinham a maior parte do poder político e a sua sobrevivência aos reis Zhous era apenas nominal. Por exemplo, tais chefes locais passaram a envergar títulos reais. Esse período viu surgir movimentos intelectuais e filosóficos influentes, como o confucionismo, o taoísmo, o legalismo e o moeísmo, parcialmente como reação de mudanças políticas da época. Entre os pontos que destacam esse período dinástico está Confúcio. Nascido 600 anos antes de Cristo, é considerado um dos mais importantes filósofos da história chinesa e mundial. A doutrina de Confúcio, o confucionismo, incentiva a hierarquia tradicional, os rituais e a piedade e o respeito ao mais velho. China Imperial. Em 221 anos a.C., Qin Shi Huang tornou-se o imperador da China, unificado após quase 250 anos de guerra. O reinado de Xuang dá início ao período da China Imperial e é o responsável pela introdução do sistema de pagamentos de peso e medidas e da escrita. Também nesse período começa a construção da Grande Muralha da China. Qin Shi morreu em 250 anos a.C. e, para proteger seu túmulo, um exército de 10.000 soldados de cerâmica foi construído. Os guerreiros ficaram conhecidos como Exército de Terracota e, embora não tenham sido produzidos em série, exibem feições individuais. Sociedade chinesa. No topo da pirâmide, a família imperial, os nobres. Logo abaixo, os grandes proprietários de terra. No meio ficam os funcionários do governo. No final da pirâmide ficam os camponeses e os trabalhadores contratados. No final da pirâmide fica o pequeno número de escravos. O estilo arquitetônico da civilização chinesa antiga surge de características regionais, modos de produção econômica, crenças religiosas, hábitos cotidianos e padrões culturais.
Os chineses usaram a madeira como principal material de construção por milhares de anos. Algumas características arquitetônicas especiais resultaram do seu uso, como a determinação do espaço interior pela armação estrutural de madeira, dando profundidade e largura. O desenvolvimento da técnica de aplicar a estrutura para preservá-la. Tornando-se a característica-chave da tradicional arquitetura chinesa e a técnica de construir uma plataforma para prevenir danos devido à umidade. A pedra foi o material escolhido para a construção de grandes obras de arquitetura e engenharia, tanto de caráter civil como militar. Entre elas, a Grande Muralha e os templos rupestres budistas, onde câmaras e capelas de culto budistas, celas e outras dependências para a vida dos monges foram escavadas em rocha viva. A culinária da China antiga. Na China, eles acreditam em 5 elementos, e cada elemento tem um sabor. Aqui vai os elementos e os sabores que cada elemento significa. Fogo, amargo; madeira, azedo; metal, picante; terra, doce; água, salgado. Os chineses comem de tudo: cereais, trigo, arroz, cabra, boi, ovelha e peixe, principalmente peixe. Agora vamos falar sobre uma das principais invenções chinesas. Uma delas foi a pólvora, descoberta por acidente no século IX. Alguns sábios realizaram um experimento misturando salitre, carvão, vegetal e enxofre, acreditando que estavam criando uma poção para prolongar a vida indefinidamente. O resultado foi uma explosão. Descoberta a pólvora, seu primeiro uso foi para produzir fogos de artifício. No século X, a pólvora passou a ser utilizada em armas, como foguetes lançados de catapultas. No século XIII, começou a ser utilizada em canhões. Foi nesse período que a tecnologia se difundiu e no século XV o Ocidente já usava a pólvora como objetivos militares. Outra importante invenção chinesa foi o papel. A técnica original de produção de papel consistia na tritura de cascas de amoreira, trapos de roupas, redes de pesca e cânhamo. Após a mistura dos materiais triturados, mergulhava-se tudo em água quente, formando uma massa que, depois de esfriada, era espalhada em lâminas de metal. O papel só foi introduzido no Ocidente durante o século XIII, entre as mercadorias da Rota da Seda.